Olá, eu sou Gabi e esta semana estamos percorrendo diversos textos dos Evangelhos explorando a personalidade de Jesus. A passagem de hoje é Mateus 22, versículos 15 a 22. Um mestre justo e honesto. Então, os fariseus saíram e começaram a planejar um meio de enredá-lo em suas próprias palavras. Enviaram-lhe seus discípulos junto com os herodianos, que lhe disseram: Mestre, sabemos que és íntegro e que ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. Tu não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens. Dize-nos, pois, qual é a tua opinião? É certo pagar imposto a César ou não? Mas Jesus, percebendo a má intenção deles, perguntou: Hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? Mostrem-me a moeda usada para pagar o imposto. Eles lhe mostraram um denário, e ele lhes perguntou: De quem é esta imagem e esta inscrição? De César, responderam eles. E ele lhes disse: Então, deem a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ao ouvirem isso, eles ficaram admirados, e deixando-o, retiraram-se. Vamos nos aprofundar na palavra? Existem algumas pessoas que sempre estão querendo levar vantagem em tudo, desde estacionar o carro em uma vaga proibida até os grandes escândalos de desvio de dinheiro. E o costume de tentar se dar bem de forma desonesta tem sido cada vez mais a forma natural como as pessoas têm vivido. Como cristãos, precisamos condenar essas atitudes e seguir o caminho oposto, vivendo de forma sincera e honesta, como Jesus. A palavra honestidade vem do latim honestitas, que significa honroso, respeitável e digno. É a qualidade daquele que é ético e moralmente correto, sendo transparente e íntegro em todas as situações. Essa foi exatamente a forma como Jesus viveu e a forma como ele nos ensina a viver. Na nossa passagem de hoje, os fariseus montaram uma armadilha para Jesus. Diante de todo o povo, eles perguntaram se era correto pagar imposto a César, o imperador romano. Eles pensaram que Jesus estaria em apuros, pois se ele dissesse que tal imposto deveria ser pago, ele cairia em descrédito com a multidão, pois o imperador cobrava valores injustos e reivindicava para si a adoração de um deus. Se ele dissesse que o imposto não deveria ser pago, ele seria preso pelas autoridades romanas por estar falando contra o imperador. Mas a resposta de Jesus deixou todos admirados, pois astutamente ele disse para dar a César o que era devido, ou seja, era correto pagar o imposto, afinal, o imperador proporcionava privilégios à sociedade, como ordem, proteção, boas estradas e outras coisas. Ao mesmo tempo, Jesus disse para dar a Deus o que é de Deus, ou seja, a honra, a glória e o louvor deveriam ser dados apenas ao Senhor. Aqui, Jesus nos ensina que nossa postura diante da sociedade deve ser de honestidade. Devemos agir de acordo com as leis, cumprindo nossas obrigações, não desejando o que é dos outros e não agindo com engano e mentira para levar vantagem. Nossa palavra deve ser uma palavra que desperta confiança, como aprendemos em Mateus 5:37. Nosso sim deve ser sim, e o nosso não deve ser não. E aqui está incluso o cumprimento de nossos compromissos financeiros, não ficando devendo nada a ninguém, a não ser o nosso amor. Também precisamos cumprir devidamente os horários que marcamos nossos compromissos. Imprevistos acontecem,
Mas quando temos o costume de sempre estar atrasados por negligência e mau gerenciamento do tempo, estamos pecando contra Deus e contra quem nos espera. Sem contar que tal postura é uma demonstração de arrogância, pois com nossos constantes atrasos, acabamos demonstrando que nosso tempo é mais importante do que o dos outros. Essas coisas podem parecer pequenas e sem importância, mas não são, e precisamos nos atentar a elas. Deus nos chamou para sermos fiéis no pouco, e a honestidade não está relacionada apenas a situações grandiosas, mas ela começa com as pequenas. Se falharmos nessas, é grande a probabilidade de falharmos nas outras também. Que Deus nos ajude a ser honestos e a honrarmos o nome dele em todas as situações, assim como Jesus fazia. Reflita e ore comigo. Apegue-se à palavra de Deus e aprenda com ela. Não se engane pensando que você pode determinar o que é importante e o que não é no aprendizado da Bíblia. Aceite os ensinamentos de Deus e aplique-os à sua vida. Fazendo isso, você agradará ao Senhor e será ricamente abençoado. Ore e peça ao Espírito Santo para te ajudar a ser honesto em todas as situações. Peça ao Senhor para cuidar de seu coração e não permitir que você seja tentado a viver de acordo com os padrões do mundo, em busca de levar vantagens e agir de forma desonesta. Muitas pessoas estão tão acostumadas com essas posturas erradas que nem percebem o quanto elas são nocivas. Se você conhece alguém assim, ore por essa pessoa. Peça ao Senhor para libertá-la desse engano e que ela retorne à postura correta que agrada a Cristo. Vamos orar. Grandioso Deus e amado Senhor, obrigada por me abrir os olhos para coisas tão importantes. Muito obrigada por toda a instrução e ensino. Ajude-me a não ser apenas conhecedora dessas questões, mas que eu possa colocar em prática as orientações da Sua palavra. Ajude-me a ser honesta em todas as circunstâncias. Não me deixe conformar com o mal, mas que eu siga o exemplo e o coração de Jesus. Em nome do Senhor, amém.